Uma pergunta, na verdade, que está aqui no chat do Rock. Ele fala o seguinte: nesse momento, diante de tudo isso, ainda vale a pena investir nos Estados Unidos? Ele diz: eu parei um pouco, direcionando meu recurso mais aqui Brasil e também para criptos. Acho que surge talvez um pouco de dúvida em relação à dolarização, né, do patrimônio num momento como esse, apesar da vantagem do dólar estar um pouco mais baixo aqui pra gente. Na verdade, o dólar não, né? O real tá um pouquinho mais valorizado em relação ao dólar e trazendo talvez uma oportunidade de uma boa entrada para os Estados Unidos. Mas diante dessa preocupação, risco aí de aumento de juros, inflação alta, o que vocês falariam aí pro Rock e também para quem ainda não tem investimentos nos Estados Unidos? É um momento de entrar ou de aguardar? Opinião dos dois. Deixa eu começar com o Zanin, depois o Gani complementa, por favor. Show. Primeira coisa, eu sempre digo assim, na verdade, a alocação estrutural tem que ser nos Estados Unidos, que é a principal economia do mundo. O que a gente fica em dúvida é se a gente deve alocar no Brasil, se o timing é relevante ou não. Na minha opinião, tem que ter uma posição nos Estados Unidos. A dúvida não é se é o momento de aportar ou não. Tem que ter, ponto. A questão é se você vai aportar mais em criptos ou no mercados emergentes, e aí sim tomar mais risco. Acho que a temporada de balanços nos Estados Unidos veio agora, até depois a gente pode comentar um pouco mais, né? Os números mostram ainda um crescimento relevante da economia americana, em descompasso com a economia brasileira, onde a gente já vê diversos casos mostrando que a gente deve ter recessão para o próprio país. A gente já está quase numa década perdida, se a gente parar para pensar aí. Desde 2012, com a primeira eleição até hoje, o Ibovespa praticamente não andou, as bolsas não andaram. Pode ser que comece a andar, tomara, que eu desejo muito que o nosso país cresça, mas aquela alocação estrutural tem que ser nos Estados Unidos, na minha visão. E só porque os juros estão aumentando, não quer dizer que a bolsa vai cair ao longo do tempo. Tem várias empresas que estão nas mínimas, que apresentaram resultados consistentes, que estão repassando inflação, e o aumento dos juros, a gente vê que historicamente foram bons. Para diversos estudos mostram que quando a taxa de juros aumentou, os mercados subiram. Então eu acho, essa seria a minha opinião. Gani? Sempre é bom investir. Concorda comigo? Não, concordo. É sempre bom investir nos Estados Unidos. Tem que ter investimento nos Estados Unidos. Por quê? Porque você está fazendo aí um hedge contra o Brasil. É a maior bolsa do planeta, são as maiores empresas do planeta. A Amazon vale mais do que o PIB brasileiro de um ano, o valor de mercado da Amazon, uma empresa, né? Essa alta dos juros fez também com que empresas muito boas tivessem os seus valores rebaixados, né? O que representa uma oportunidade de compra, porque quem é que aqui vai apostar no longo prazo contra uma Google, contra uma Apple, contra uma Amazon, contra uma Pfizer, seja lá qual seja essas grandes empresas. E numa combinação agora, Paula, que é muito positiva, porque você tem empresas que ficaram baratas nos Estados Unidos por conta de uma questão conjuntural de juros, mas não por conta de uma questão de fundamento da empresa. E além disso, você tem agora o dólar mais favorável. Então, se tornou um ótimo ponto de entrada para investir na Bolsa Americana. Vamos lembrar que esse ano a gente tem eleição no Brasil. Tomara que tudo dê certo, tomara que o Brasil performe. Mas é importante a gente pensar no risco também. Então não estou falando assim, não, vamos esquecer o Brasil, não é isso. Mas é muito importante ter investimento nos Estados Unidos, independentemente da conjuntura. Agora está super propício porque está barato. Maravilha. Quer complementar alguma questão aí, Alex? Fica à vontade. Eu acho que os dois são grandes especialistas no mercado internacional. Eu acho que a gente também tem que olhar um pouquinho lá fora. Acho que uma grande proxy que a gente observa, inclusive as grandes companhias, né, como o próprio Gani falou, não tem como a gente deixar de olhar, né, para uma simples relação de aumento de juros. E um ponto interessante, o Gani e Zanin, que é aqui, né, o pessoal aqui no Brasil, né, que investe principalmente aqui
na nossa bolsa, fala assim, eu não quero investir nos Estados Unidos no ano passado porque a bolsa só sobe, né? A bolsa está cara. E quando a bolsa corrige, pelo menos um certo ponto, fala, não, agora eu não vou investir nos Estados Unidos porque a bolsa está caindo. Será que vai cair mais? Será que vai cair mais? Tenta acertar aquele, né, aquele momento ali. Vou esperar o dólar cair mais um pouquinho. Essa é clássica. Essa é dólar alto não invisto, dólar baixo também não, porque agora está caindo. Só que engraçado, né? Só um parênteses aqui, né? Quando a Vale estava lá 130, todo mundo queria. Aí caiu, ninguém quer. Aí fica nessa daí, né? Não, vou esperar cair mais um pouquinho. Aí nunca vai achar o topo, né? Na verdade. Pode concluir, Alex. Eu acho, não, tranquilo. Eu acho que esse principal ponto é interessante. Quando você está falando da Vale, Paulo, só para engatar aqui, também tem outras companhias, né? A Anglo-América, enfim, tem outras grandes mineradoras também no mundo inteiro, que também são dolarizadas, né? Que também estão num ótimo momento, desalavancadas, gerando muito caixa. E esse é um momento até mesmo para você diversificar e como façam receitas em dólar, né? Então, eu acho que é um momento muito interessante. E como o próprio Zanin disse, né? Eu até vi esse gráfico também, não sei se, né, é o mesmo do Zanin, mas no longo prazo, né, ou seja, quando começa o ciclo de juros dos Estados Unidos, né, sempre ali, né, tende-se a bolsa valorizar sim. Então, eu acho que é um momento interessante e vale muito a pena. E principalmente no agregado ali no próprio S&P 500, né? Acho que não tem nenhuma grande novidade. Mas eu queria só deixar uma pergunta aqui para o Zanin, ou Paulo, que não foi falado aqui nessa discussão, que é a questão das small caps, né? Quando você pega ali o Russell 2000, né? As empresas small caps, que também apanharam, né? Não surfaram aquele momento do S&P 500, né? Na sua visão, né? No agregado faz sentido, ou seja, comprar o índice como um todo, ou você acredita que pode ser aí uma melhor alternativa, um stock picking, ou seja, algumas ações que vocês estão olhando provavelmente deve ser aí atrativo nesse momento, né? Não, perfeito. Small caps sofreram bastante. Na verdade, assim, não é que sofreram ou não andaram tanto quanto os principais benchmarks. Tem um gráfico bem interessante que mostra assim, a relação nos últimos 5 anos e a gente vê, infelizmente, small caps não andando quanto, como falou, Google, Amazon, Facebook. Essas empresas se consolidaram, elas ganharam uma relevância tão grande, a pandemia acelerou tanto o processo tecnológico que as small caps foram deixadas às margens. Mas a gente vê muitos negócios bons, até o Will fez uma vez uma série que foi bem legal, o pessoal adorou, que a gente chamava Pequenas e Lucrativas. Hoje a gente chama Pequenas e Desconhecidas, porque a galera não conhece, são empresas pequenas, assim, por exemplo, tem a empresa Werner, que é uma empresa que tem caminhões e faz a distribuição de produtos dentro dos Estados Unidos. É uma empresa relativamente simples, já está há muito tempo no mercado, mas ela está todo ano crescendo, com lucros crescentes, resultado aparecendo, e as ações estão crescendo, estão evoluindo. Não é uma Tesla que vai multiplicar por 8 e pode cair 80%, ela definitivamente é o 8 ou 80, ou 8 ou 800, 80 ou 800%. É muito mais agressiva, pode dar muito mais retorno, mas tem muitas small caps boas no mercado americano que não valorizaram, não tiveram a devida performance e que os negócios estão crescentes. Até complementando, né? A bolsa americana está cara. Está caro quanto? Entendeu? Quem que está caro? A gente vê, assim, algumas empresas, Amazon, Google, Nvidia, negociando a múltiplos bem elevados. Mas tem muita empresa negociando a 10 vezes lucro, 8 vezes lucro, 7 vezes lucro. Empresas de commodities estão andando muito bem. Se o pessoal compra Petrobras, compra CVX, que é a Chevron. Uma empresa de petróleo extremamente bem administrada. Quer comprar Vale? Tem BHP, também extremamente bem administrada. Apesar da Vale não ter tanta ingerência do governo, de alguma forma ainda tem. BHP não tem, Chevron não tem. Então, tem muitas oportunidades no exterior. Como falou, num momento agora com o dólar um pouco mais barato. E até nesse sentido, é interessante comentar. A gente vê bastante isso na Evno, assim, em momentos de pânico, quando o dólar está 5,80, a gente viu muita gente comprando, com medo. E normal, faz total sentido. Podia ser que o dólar fosse a 7, a 8. Pode ser que isso aconteça de novo esse ano, não sabemos. Mas a gente via um movimento muito forte durante as altas. E quando caía, a gente não via isso. Era muito raro. A gente via, quando o dólar ano passado caiu a 5, muita gente dizendo, não, vai cair a 4,50. Esse ano a gente já está vendo uma mudança de paradigma bem grande. A gente nunca teve um fluxo tão forte quanto nas últimas semanas aqui dentro da corretora, mostrando que o brasileiro está entendendo
que não é, você não tem que tentar fazer o timing de quando o dólar comprar. Não, você tem que ter dólar. Ponto. O melhor dólar é aquele que você tem no bolso. E agora, com essa queda, a gente está vendo que as pessoas estão realmente aproveitando essa oportunidade. Pode ser que no futuro elas comprem mais barato ainda, mas elas já sabem, ó, eu consigo comprar 2, 3 semanas atrás estava 5,50, posso comprar agora 5,20, 5,30. Então, a gente está vendo esse efeito manada, que antes era um efeito meio ruim, está mudando, as pessoas estão entendendo e aproveitando essas quedas como oportunidades. Deixa eu...